o mercado de trabalho, na realidade, e as empresas, na realidade, existe um grande interesse, né? Enfim, eu critico muito o capitalismo, o modo de produção no meu canal. Existe um grande interesse na inclusão de todo tipo de pessoa, que é um interesse meio cínico, assim, meio utilitário. Que é aquela coisa que o pessoal fala, por exemplo, olha, nossos produtos, eles precisam ser criados por pessoas trans, por pessoas negras, porque, por exemplo, um exemplo de racismo nas IAs. Se a gente treinar apenas com o viés da sociedade imagens, tem aqueles casos, por exemplo, de que uma foto de uma pessoa negra para um sistema que reconhece, por exemplo, sei lá, fotos de criminosos, pegaria e diz assim, ah, isso aqui é na realidade um criminoso, mas a característica comum é que era uma pessoa negra. Por quê? Porque existe um viés em como, né, os criminosos, em como mais pessoas negras sendo presas, existe um viés de como as pessoas negras são julgadas, existe um viés nas abordagens da polícia de que pessoas negras com drogas vão ser presas em uma maior quantidade do que pessoas brancas, então isso cria um sistema racista, né? Mas então existe essa necessidade utilitária das empresas de dizerem, não, nosso produto precisa ser melhor, por isso a gente precisa de diversidade. E, por exemplo, na cultura pop e outras coisas assim, aquela coisa de precisamos de pessoas negras representadas porque eles são o mercado que a gente quer vender, precisamos de pessoas trans, precisamos de pessoas LGBT. Enfim, não é bem isso que a gente quer, eu acho, né? Não é exatamente isso que a gente quer, porque a gente fica pensando assim, tá, mas quer dizer que se não existe necessidade para essas pessoas, a gente não precisa delas? Não é isso, né? A gente quer ter dignidade, a gente quer ter essas pessoas. Então, e, tipo, como é que a gente lida com isso, sabe? Eu tenho algumas pessoas, mas eu gostaria Uhum. de que a gente debatesse. Sim, só vou responder rapidinho a pergunta do Dante, né? Ele perguntou se a palavra seria mascarar, né? O masking, ele é muito conhecido, não sei se você conhece, Lucas, esse termo, né? Ele é muito Já ouvi falado falar. dentro do espectro autista, né? Quando a gente finge não ser pessoa com deficiência, né? E isso, infelizmente, assim, é algo que eu vivencio muito em muitas camadas, né? Fingir não ser uma pessoa gaga, fingir não ser uma pessoa autista e feminilizar um pouco a minha voz dependendo do local para mim não sofrer mais agressões, né? E o mercado de trabalho ele tenta polir, de fato, né, a nossa imagem, mas também entra naquilo que a gente está falando justamente agora, né? Se a gente pensa na identidade pela identidade, né? Por exemplo, quando eu me destaquei na Microsoft, né, e me republicaram, né, pela Transempregos, etc., algumas trans e travestis vieram me xingar e tudo, né, de formas extremamente agressivas, por eu não ser o estereótipo da prostituição, né, que elas gostariam de ver. E daí entra tudo aquilo, né, tipo, e aí, né, a gente tem que ser um estereótipo de nós mesmas ou não, né? Qual que é a questão, né? E muito disso que você falou também entra na própria questão do pink money, né, do dinheiro rosa em cima, né, de pessoas LGBT, né, das empresas se aproveitarem muito da nossa imagem, né? Claro, né, a Microsoft, por exemplo, ela, né, não tem algum plus, né, por conta da minha imagem estar sendo vinculada por eles, né, uma trans, travesti, diversidade, autista, gaga e tal. Óbvio que tem, né? Óbvio que as empresas estão interessadas nisso, né? E daí que a gente tem que olhar de forma crítica, né? Foi o que aconteceu? Eles só olharam para minha identidade e me colocaram lá como se eu não tivesse me destacado no curso? Não, isso não aconteceu, né? E para pessoas trans e travestis acessarem de fato, né, né, essas pessoas que estavam me julgando, né, querem que, né, pessoas que estão na prostituição acessem esses locais, aí a gente tem que trazer aquela crítica materialista que eu trouxe aqui mais cedo, né? De não adianta apenas ter um bootcamp gratuito, a pessoa tem que ter a possibilidade, né, emocional, financeira, tudo, para fazer este curso e para se destacar, né? E não é me atacando que as coisas vão mudar, né? As coisas vão mudar da gente de fato lutando para que as coisas mudem. Eu não sou o problema, né? O problema não é eu ter tido apoio da minha mãe, da minha avó, ter apoio da minha esposa, né? O problema não é esse, né? Então a gente tem justamente que saber, ah,
né? A gente tem que saber alocar o nosso ódio de classes, a gente tem que saber alocar de por que que a Bruna, né, enquanto uma mulher trans e travesti, que não é prostituta, que é branca, por que que ela está acessando esses locais e a gente não, né? E não que eu não pudesse acessar, né? Mas é isso, né? A gente tem que olhar de forma crítica, e eu olho de forma crítica, né? Eu, eu eu não acho errado elas questionarem, né? O errado é a gente questionar de forma burra, né? Como se, não, a Bruna não deveria ter que estar lá. Tá, mas quem estaria se não a Bruna? Aí, né, ia ser quem? Né? Se só eu era uma mulher trans e travesti naquele contexto, sendo que era um bootcamp para pessoas com deficiência, né? Quantas mulheres trans e travesti com deficiência têm a possibilidade de estudar da forma que eu estudei? Né, então, enfim, é um assunto muito complexo, né, às vezes até um pouco chato, né, para quem tá de fora, né, de tentar compreender, porque é realmente complexo e tem que ser complexo, né. Se a gente tenta exemplificar muito e deixar tudo muito vazio, aí a gente perde a crítica, né, a gente perde, né, o ponto central que a gente tem que questionar. Claro que muita empresa vai querer, né, se aproveitar da nossa imagem, mas ao mesmo tempo é aquilo, né, do mesmo jeito que a gente fala, né, desta, né, possibilidade de usarem a minha imagem, nós temos o dado concreto, material, que apenas 4% das pessoas trans e travestis estão empregadas no mercado formal. Então, assim, estão nos usando enquanto a gente está realmente conseguindo acessar esses locais, né? Ou as pessoas só estão chocadas com, meu Deus do céu, a Bruna na Microsoft, né? Nos perfis da Microsoft e não estão olhando de fato para o que está acontecendo, né? É muito vazio olhar para mim e usar eu como métrica. Eu não sou métrica. Eu sou apenas mais uma trabalhadora tentando sobreviver, né? Assim como tantas outras. Né, eu não sei se novamente se eu respondi a sua pergunta. Não, acho que sim. Pô, isso aqui é o debate. E muitas vezes eu faço os meus vídeos e eu mesmo fico em dúvida se eu consegui passar o que eu queria passar. E daí Eu é sou bom, eu assim. sempre edito. Nas lives eu faço isso, daí às vezes eu te passo. Deixa eu tirar esse trecho inteiro aqui, porque eu acho que. Não, mas tá perfeito. Até isso é uma das coisas, eu tava esses dias no canal da Maristela, que é @papo de preta. E a gente estava falando um pouco, assunto parecido na cultura pop, essa questão da diversidade. E uma das coisas que ela falou é muito verdade. Assim, ó, gente, se vocês colocarem só corretamente a proporção de negros nos papéis, muitos atores negros, né? Atrizes negras, atores negros precisam desses papéis, é apenas um emprego. Então, tipo, essa diversidade, a diversidade não precisa ser sempre também essa coisa. Inclusive, né, a diversidade correta seria colocar todas as pessoas trans para ter um emprego com dignidade. Isso não é lacração, né? Na realidade, isso seria o mínimo do mínimo. Então, acho que é muito importante falar sobre isso. Porque o que eu acho que a gente poderia pontuar aqui, já que a gente está, né? Ok, somos marxistas e tal, e daí a gente está tentando falar de mudança do mundo e tal. Eu acho que a gente está sempre buscando isso, é uma coisa que eu tenho dificuldade de ser ouvido pelo público, porque eu sou um homem branco, cis, hétero e tal, e eu tô tentando pautar, não tem que ser só as pessoas que são minorias pautando as pautas das minorias, porque senão, né, as pessoas não escutam. Mas eu tô sempre tentando pautar assim, ok, mas se tanto se critica o identitarismo vazio, que não está trazendo as histórias, vamos conversar então sobre o que seria, né? O que a gente gostaria e tal, porque eu acho que o que eu estava tentando dizer assim, eu acho que acaba sendo uma discussão muito frustrante, eu imagino, para uma pessoa que faz parte dessas minorias, porque assim, às vezes a gente vê uma empresa colocando, né, de uma maneira meio sacana, ou às vezes um movimento político como o MBL colocando de maneira sacana a pessoa que é o token, né, entre aspas. A pessoa não está defendendo nenhuma pauta, ou foi colocado ali, fizeram o swap de gênero de um personagem, de um filme e tal. E mesmo assim, existe um movimento reacionário que diz assim, ó, isso tá errado. E por que tá errado? Porque eu não queria ver essas pessoas. E por isso que eu acho que é muito frustrante essa discussão, porque às vezes fica, né, essa questão, fica complicado, vamos criticar, então, o identitarismo. E das pessoas dizem, ó, vocês estão fazendo coro
com fascistas, fazendo coro. Mas então vamos conversar um pouco sobre o que seria legal. Eu acho que uma das pistas é o que tu falou, a gente precisa das perspectivas e histórias dessas pessoas, né? E como é que, né, a gente poderia fazer isso e tal, pensando no movimento, enfim, perguntando porque não tenho tanto esse lugar de fala, embora ache que eu tenho que falar sobre isso e trazer essas pautas. Local de fala, né, até trazendo, né, o que de fato significa, né, que isso é muito distorcido, né, é justamente, né, de onde você está falando, né, de quais são as suas vivências, né, qual que é a sua interação com o mundo, né, enquanto quem você é. Né, não é porque a pessoa é trans e travesti que ela vai ter um lugar de fala, né, onde ela sabe tudo sobre transgeneridade. Não, assim, uma pessoa cis não sabe tudo sobre cisgeneridade, uma pessoa hétero não sabe tudo sobre heterossexualidade. Isso não existe. Isso é minimizar um 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 assunto muito sério a algo burro. É algo que eu trago muito, né, e eu falo muito também, né, não existe o antirracismo sem a pessoa branca, né, não adianta todos os negros, nós somos antirracistas, nós falamos sobre racismo porque nós somos pessoas pretas, e daí não tem a pessoa branca, e aí, né, como é que faz, né, como que a gente muda a sociedade, né, sem as outras perspectivas, né, sem as outras pessoas também do nosso lado, né, aí entra também, e muito, né, o que você falou, né, sobre você falar sobre transgeneridade, talvez você não vai ter sua voz muito legitimada, né? Então a gente precisa fazer, né, essas ligações, né, que é algo que eu achei muito interessante, né? Não sei se você conhece o projeto da Brasil Parasita, né? É muito encabeçado pela Brasil Paralerdos, pelo Kenji, né, onde a gente tenta, né, a partir de uma crítica a Brasil Paralelo, né, pelo menos, né, foi assim o primeiro projeto, espero que tenha o segundo também sobre eles, né, em que a gente bate em massa de diferentes perspectivas, porque quem me assiste talvez não te assista, talvez não assista uma pessoa de meia idade, talvez não assista um homem negro, né, e assim por diante, né, e para mim, assim, todo mundo tem que saber sobre transgeneridade, sabe, e as pautas não tem que ser limitada à transgeneridade também não, né, o que as pessoas têm que entender, né, que eu acho que é um ponto que as pessoas não entendem, infelizmente, né, deveria ser muito básico, é que justamente isso, né, a gente é trabalhador, a gente tem família, a gente, né, trabalha, a gente paga conta, a gente também paga imposto, né, eu estava vendo uma matéria hoje falando sobre mudança de voz para pessoas trans, as pessoas, nossa, eu pago imposto para isso, que tem no SUS, eu fico tipo, só você paga imposto. Só você, eu não pago imposto não, nenhuma pessoa trans paga imposto. Mesma coisa que dizer, você teve fungo no pé, eu paguei imposto pra isso? As pessoas, Mas todas e as as doenças coisas. raras? Aí eu fico, gente, são questões diferentes. Se a gente, né, tipo, só pode falar de doenças raras, sabe? Mas é sempre conveniente, né? Que é para quê? Para negar a saúde pública às pessoas trans e travestis. Que é para negar o nosso acesso, né? Que nem, infelizmente, né, quando eu citei um pouco mais atrás, né, como a gente tem que lutar para avançar, e não só para avançar, para manter, infelizmente, ainda Sim. para manter o mínimo, né, se o Bolsonaro tivesse ganho, tudo aquilo que eu já comentei, tudo aquilo que né, quem está nos assistindo já sabe, eu esqueci o outro exemplo, socorro, mas faz Tá parte, tudo bem. vamos lá. Lembrei. Tem a questão do LOAS, né, do BPC, né, que o Lula, né, o governo dele, né, estava tentando fazer um retrocesso de tirar pessoas nível 1 de suporte, pessoas T21, né, que chamam de síndrome de Down, né, mas os ativistas mesmo, né, falam T21, né, tirar idosos, né, simplesmente de um direito básico e de subsistência, porque o fato é esse, né, tipo, para você conseguir um LOAS, um BPC, você tem que estar em extrema vulnerabilidade, para você receber um quê? Um salário mínimo que não paga nem os seus remédios. É algo muito delicado, né? E daí a gente vê, infelizmente, uma tentativa de retrocesso e a gente comemora com todo o fervor que as coisas mantiveram como estão e que, infelizmente, ainda assim o BPC ficou mais difícil para a gente conseguir.
né? Então é muito delicado, né, quando a gente fala de identidades marginalizadas, porque tem camadas e tem situações que as pessoas que não vivenciam muitas vezes acham que não é sobre elas, né, se afastam, sendo que, né, eu fiz até um texto para o PCBR, né, chamado Em Defesa de um Coletivo sobre para pessoas com deficiência, em que eu levando vários dados, né, de, enfim, né, de pessoas com deficiência, faço toda essa intersecção, e eu falo como, né, as pessoas estão vivendo mais, e conforme elas estão vivendo mais, quando elas se tornam pessoas idosas, metade delas aproximadamente, né, para não falar 49%, né, se tornam pessoas com deficiência, né, ou são pessoas com deficiência, né, algumas se tornam, né. Então a gente está falando do futuro de todos. Né, quando a gente fala de uma sociedade boa para pessoas trans e travestis, a gente não está falando só de uma sociedade boa para mim, a gente está falando de uma sociedade boa para qualquer pessoa de outras identidades marginalizadas, também de uma mulher cis que é um pouco fora do padrão, tem uma voz um pouco mais grossa, tem um rosto um pouco mais quadrado, dela não ser agredida na rua, dela não sofrer transfobia, né, e porque a transfobia não afeta só a pessoa trans, né, e a transfobia ela vem muito, né, com base em todo o preconceito machista que as mulheres já sofrem, né, porque a gente nunca vai ser mulher o suficiente para a pessoa, reacionária, porque eles são assim também com as mulheres cis, né, um preconceito que transcende a identidade da mulher cis para a mulher trans, né, então assim, é um ponto, assim, central para mim, sabe, que eu tenho de luta, de que se eu tô bem, tá todo mundo bem, né, não eu, né, de forma individual, né, mas eu enquanto identidade, né, porque é isso, né, todo mundo tem que ter o mínimo de dignidade e a gente tem que lutar por isso, né, porque se a gente abandona essa luta básica, o que que a gente está fazendo? Pelo que a gente está lutando, né, o que a gente está defendendo, né. E infelizmente tem muita gente que é pseudo-marxista, né, e que acha que simplesmente tem que jogar a gente no lixo e falar: "Não, a luta de vocês a gente trata quando tiver uma revolução", mas a gente tem que estar vivo até lá, né, a gente tem que sobreviver, a gente tem que conseguir trabalho e ser respeitada, né, é o mínimo. Será que a gente está pedindo muito, né? Se tu quiser, se tu chegar a encontrar mesmo uma pessoa, encontra pela internet, né? Tem algumas pessoas que eu acho que não existem na vida real, que as pessoas que ficam falando essas bobagens, eu não sei se existem mesmo. Essas pessoas é difícil acreditar. Mas não, existe, tá? É brincadeira. Eu acho que uma das coisas legais que é um dos textos, né? Depois que eu comecei a dar uma estudadinha aqui, pegar uns textos e tal, e até se tu não leu, eu vou recomendar, até tem que lembrar o nome. É um texto que tem no projeto da Soberana Audioteca Crítica, tem vários textos lidos, né, pra poder ouvir. Inclusive, pessoas que têm dificuldade de ler, é um projeto muito legal da Soberana ouvir o audiolivro. É um texto da Krupskaya, acho que é da Krupskaya, que foi, né, logo depois da Revolução Russa, uma grande camarada pela educação, tá? Então a pauta dela era educação e também das mulheres. Posso estar confundindo a camarada, depois vou me corrigir aqui. Mas uma das coisas que se fala muito é que a gente precisava da educação, da moradia, da alimentação para que as próprias mulheres pudessem se envolver na política, porque chegava lá os homens revolucionários e estavam dizendo: nós precisamos, né, de uma democracia, que todo mundo participe da política e tal. Mas as mulheres tinham o trabalho de cuidado em casa, não conseguiam acessar esses espaços. E fez parte da dignidade, já para usar essa palavra que já tinha usado antes, de dar dignidade para esse grupo, que esse grupo se envolvesse na política. E eu sinto que isso tem muito a ver com para uma revolução prática. Eu não gosto desses argumentos práticos de tipo, vamos ajudar a pessoa trans, a pessoa com deficiência, porque você pode se encontrar numa situação assim. E eu não gosto tanto disso, porque me parece aquela coisa assim, já que você é egoísta, deixa eu te botar aqui. Mas assim, vamos pensar no argumento prático. Pô, a gente quer fazer a revolução, a gente quer ter todas essas pessoas, elas precisam se liberar,
desses problemas da vida, elas precisam ter conforto, precisam estar aqui, que nem tu disse, né? Precisam sobreviver para elas participarem com a gente. Eu acho que isso é extremamente importante, assim. Então eu gosto, eu acho que o que a gente tava para tentar, o que a gente tava falando antes, eu acho que isso é uma coisa legal. A gente tem que pensar nessas pautas para dar dignidade, para incluir essas pessoas no movimento, para que elas contribuam no movimento e vai ser um movimento mais forte. É aquela coisa, né? Trabalhadores de todo mundo univos, não só trabalhadores que não tem nenhum tipo de pauta social, trabalhadores sem lacração univos. Não é isso que tá escrito, sabe? Eu acho que isso. só trabalhadores 100% sem lacração univos. Não é assim, pô. Acho que é por aí, mais ou menos. Sim, e é isso, né? A gente tentar avançar de forma crítica, né? A gente tentar fazer alianças críticas, né? E eu, de forma alguma, vou chamar, por exemplo, uma transfóbica aqui para falar sobre transgeneridade ou qualquer outro assunto. Eu fico, gente, você não vai ajudar, sabe? Você vai estar jogando pessoas que não têm acesso a um bom hormônio, que não têm acesso a um bom profissional, ou que mesmo assim não vai ter a mesma passabilidade, sabe? Tem uma amiga minha, beijo Claire, a Claire Deluma, né, que ela não faz uso de hormônio e dizem, né, muita gente diz que ela é muito mais feminina que eu. Eu tô tomando hormônio já faz 2 anos, sabe? E é isso, sabe? Tipo, eu tenho que ter a mesma dignidade que ela tem e vice-versa, né? Porque é o mínimo, né? Se a gente começa a lutar por padrões extremamente, né, fechados e que a pessoa tem que gostar de rosa, tem que gostar de salto alto, tem que ter uma voz estereotipada, ferrou, a gente vai ser só mais uma ferramenta, né? A gente não vai ser uma pessoa, a gente não vai ter, sabe, a nossa opinião, o nosso senso crítico, a gente vai ser uma massinha de modelar, né? E a última coisa que a gente tem que ser dentro do sistema capitalista é isso, a gente tem que ter o nosso senso crítico, a gente tem que ter o nosso espaço para cutucar a ferida e para tentar avançar. Né? Porque senão a gente está lascada, né? E daí entra até um pouco, né? Eu fiz um texto hoje, né? Não sei se você viu, Lucas. Para mim é um pouco difícil, né? Assumir isso, mas vamos lá, né? Assumir em texto, vou assumir aqui também. Eu fui vítima de violência doméstica e fui vítima de violência doméstica por uma pessoa com deficiência. Então, né, se a gente pensa na identidade, como se a pessoa não pudesse cometer uma violência doméstica, como se a pessoa não pudesse ser uma babaca, etc, né, inúmeros xingamentos, né, ferrou. A gente tem que ver, né, as pessoas como pessoas, né, por isso que a gente fala, né, pessoas trans, né, por isso que a gente fala pessoas com deficiência, né? Nós não somos a nossa deficiência, a gente não é tipo, eu sou autista e fica, né? Eu sou, sabe? Não é um negócio vazio. A gente tem gostos, a gente pode ser legal, a gente pode ser chata pra caramba também. E é isso, né? A gente tem que tratar pessoas como pessoas, e infelizmente eu sinto muito isso do sistema capitalista, né? Até voltando um pouco do que a gente estava falando, né? De usar a gente como token, né, usar a Sim. gente de forma extremamente apolítica. Infelizmente, tem muita frente da comunidade LGBT na parada e tudo, que fala da identidade, mas é só isso, né? A gente não vai falar sobre empregabilidade, a gente não vai falar sobre machismo, a gente não vai falar sobre estruturas políticas, né? Sobre, né? Porque se a gente não fizer isso, aí lascou-se, né? E é uma briga que eu tenho muito forte, realmente, assim, com pessoas que, né, pessoas trans que só falam de pessoas trans, pessoas autistas que só falam de pessoas autistas, porque eu acho que a gente é muito mais do que isso, e né, não que a gente não possa falar disso, que eu acho que é extremamente importante, né, como a gente já disse, né, sobre vivências, né, nossas vivências importam, né, mas a gente não se resume a isso, existe uma luta muito grande, uma luta de classes, né, uma luta política a ser feita, e que a gente não vai fazer sozinho em nossa identidade, como se a gente não tivesse a nossa própria intersecção, né? Porque né, sou branca, beleza, não sofro por ser branca, e tanto que eu nunca fui parada pela polícia, mas eu sou uma mulher, mas eu tenho outras identidades também, eu tenho outras dificuldades também, né,
Enfim, a gente é muito mais do que uma coisa só, né. E é isso, eu acredito que a gente tem né, aprender, né, eu acho que é algo diário, né, não estou nem julgando quem faz isso, né, a gente vive em uma estrutura problemática, né, e a gente está em processo de aprendizagem, mas da gente aprender a ser mais humilde, parar, pensar, ouvir, e a gente de fato conseguir unir várias e várias e várias frentes, sabe, assim como a Soberana faz, que eu acho maravilhoso, tem inúmeros produtores de conteúdo, né, da gente unir cada vez mais força de diferentes frentes para a gente levar a nossa mensagem adiante, né, porque não não vai ser a gente não se comunicando com pessoas mais velhas, pessoas pretas, pessoas de inúmeras deficiências e tudo que a gente vai conseguir vencer, né, a gente vai vencer Sim. justamente pela diversidade e pela inclusão de diferentes tipos de pessoas. Essa é a minha opinião. Não, eu acho. É legal, porque eu acho que o que seria importante é que as nossas. Ah, é, eu vou fazer a meia Essa errata, olha só. Esse fui eu, ó. Era a Alexandra Kollontai. A Krupskaya foi uma educadora da mesma época, mas a Kollontai, e o texto dela é O Dia da Mulher, e ela tá fazendo esse argumento de que, assim, ó, se a gente quer a participação das mulheres no movimento comunista, um texto de 1913, isso, pra tu ver como a discussão é velha e as soluções estão na cara, né? A gente precisa ir pois atrás. é. Se a gente quer a participação das mulheres, nós precisamos reduzir essas diferenças de gênero que são arbitrárias, né? Não são arbitrárias, elas fazem parte da sociedade que chegou lá, mas não está escrito nas regras da física do mundo que a mulher tem que ficar cuidando dos filhos em casa, né? E naquela época, na realidade, estava fazendo jornada dupla, trabalhando já e cuidando dos filhos, né? Então, enfim, era isso. Mas o que eu ia dizer, eu acho que é importante isso que assim as nossas enfim características, né, nossa sexualidade, a orientação, nosso gênero, nossa raça, ela não pode ser tipo um fã clube, né, que nós agrupamos só pessoas e a gente só fala disso enfim, às vezes acontece isso e até a ideologia política vira o fã-clube. Tem pessoas que, enfim, é um movimento que acontece porque as pessoas se empolgam. Enfim, eu também, uma coisa que o fã-clube que eu fiz quando era adolescente era o fã-clube do ateísmo. Virei um ateu chato. Aí eu entendi, olha só, ainda sou ateu, mas não é assim. Eu era chato, entendeu? Daí é que nem era do fã-clube do rock, e daí era chato com isso, sabe? Então, o comunismo virou um fã-clube um pouco na internet, que as pessoas, tipo, eu uso todos esses símbolos e eu falo todas essas coisas, mas na realidade a gente não quer isso, a gente quer a camaradagem das pessoas, que é outro texto que eu recomendo muito, é o livro da Jodie Dean, Camarada, é uma autora estadunidense e ela fala bastante, é uma discussão inclusive muito boa sobre esse tema do identitarismo, entre aspas, porque ela fala sobre esse conceito meio estadunidense, meio liberal deles de uh, aliados, identidade, né, lugar de fala, versus o conceito de camaradagem, que é o conceito que geralmente os comunistas trabalham, né? E, enfim, basicamente o aliado é aquela coisa de que, tipo, eu só poderia ser um aliado teu, né? Eu nunca poderia estar, digamos, bem ao seu lado. Porém, camaradas a gente pode ser. E não quer dizer que somos imediatamente iguais, mas quer dizer que na realidade a gente está buscando o mesmo objetivo e daí eu vou ter que ter uma preocupação contigo, eu vou ter que ter uma preocupação com a tua dignidade e não eu estou no nível sempre de que não, na realidade a gente meio que não se conversa porque eu sou apenas um aliado, sabe? Ela desenvolve muito melhor, fica a recomendação. E eu acho que isso é importante, pô, para incluir as pessoas. Eu ia até dizer assim, eu sinto. Não lembro que ano foi, tá? Mas um dos meus vídeos favoritos na internet é da Philosophy Tube. Inclusive, é uma youtuber trans. E tem uma coisa muito curiosa que aconteceu, é que ela transicionou durante o canal. Né? Não sei se tu conhece Philosophy Tube. Não E conheço. tem um vídeo dela que foi feito, inclusive, antes da transição, que se chama Transfobia, o vídeo. E esse vídeo me fez perceber que eu era uma pessoa transfóbica. Enfim, a gente não deixa de ser, né? A gente comete atos, a gente ainda tá influenciado. Mas eu tinha atitudes transfóbicas e eu não entendia por quê. E isso foi muito marcante. Não sabia, não entendia como transfobia. E eu recomendo muito esse vídeo. Foi um vídeo feito por uma pessoa cis,
coincidentemente, depois a pessoa se descobriu, fez a transição inteira. É muito legal acompanhar o canal PhilosophyTube no YouTube. E então, assim, pô, a gente também tem que entender que as pessoas, elas mudam, que as pessoas não são só uma atitude, grandes camaradas podem ser pessoas que vão mudar, não quer dizer, eu odeio também daquele papinho de tipo, vamos pegar todo mundo, sentar numa mesa e daí a gente vai convencer as pessoas de que todo mundo é amigo. Isso não funciona, né, pessoal? E assim, é complicado fazer isso no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar incluir as pessoas.